E aí galera, beleza? Quem me acompanha pelas redes sociais, meus amigos aí de Twitter principalmente, deve ter percebido como eu estava empolgado quando eu vi que ia sair a série da HBO baseada no livro Lovecraft Country, que eu li esse ano, gostei pra caramba do livro e fiquei naquela empolgação, vi o primeiro trailer da série e eu pensei, pô, essa série tem tudo pra ser muito animal, né? Se for tão boa quanto o livro, vai ser maravilhosa e por ser da HBO, que faz séries muito boas, fiquei muito confiante. E agora, a primeira temporada acabou de acabar, né? Então pensei, bom, já que eu enchi tanto o saco dos meus amigos na internet, o que eu achei da série e algumas coisas que eu achei boas, outras não tão boas e qual que foi a minha impressão geral da primeira temporada de Lovecraft Country. Primeiro, eu queria deixar claro que a minha visão ela já é, de certa forma, enviesada, né? Então é impossível analisar a série sem pensar no livro. Então eu não quero ser chato aqui, mas eu vou acabar comparando algumas coisas que fique claro que é a minha interpretação, a minha ideia, minhas análises, meu gosto pessoal baseado no que eu li e no que eu assisti. Uma das principais mudanças que a gente vê de cara na série é o personagem da Christina, né, que não existe no livro. No livro, quem existe é o Caleb, que é o cara que faz a maioria das coisas que a Christina faz na série. No livro é o Caleb, filho do Braithwaite lá. E assim como na série, logo no início do livro, o pai do Caleb, nesse caso da série, o pai da Christina, morre fazendo aquele ritual com Ericas e acaba que quando a gente vê é tudo uma trama, inclusive da Christina ou do Caleb, se você estiver pensando no livro. Mudar o sexo é um problema? É um problema terem feito, em vez do Caleb ser homem, transformar ele na Christina? Não. Acredito que fizeram isso para mostrar o machismo dessas sociedades secretas, dessas sociedades que a gente vê muito na história, né? Assim como eu vou falar mais na frente sobre outro grupo de uma sociedade secreta que acaba sendo preconceituosa. E assim, eu achei que ia para um caminho legal, mas eu achei que foi muito pouco abordado. Eu não achei que souberam expressar da melhor forma possível a questão do preconceito, do machismo com a Christina nessa sociedade. Não entendi muito o personagem da Christina, eu não achei que souberam explicar muito bem, como aquela hora que ela tá brincando de esconde-esconde com as crianças, então dá uma ideia de que ela não teve infância, ela é uma criançona. Achei aquilo meio perdido assim. Pra mim começou legal e depois ficou assim, mas a premissa não foi justificada. Outro personagem que mudaram o sexo é o Horace, que é filho do George e da Hippolyta, e transformaram na Dee. Também não teve nenhum prejuízo assim para a história e a garota lá que faz a Dee fez excepcionalmente. E também é legal que acaba mostrando, né, que uma garota pode também ser fã de quadrinhos, uma garota pode ser desenhista. Uma coisa que é muito legal a forma que fizeram na série, que eu acho que inclusive ficou melhor do que no livro e eu já gostava do que acontecia no livro. A história do Horace, ele é enfeitiçado e ele começa a ver coisas acontecendo que no livro eu achei bem legal, bem assustador. Ele começa a ver, a gente sabe que existem muitas representações preconceituosas na nossa sociedade. Sempre tem aquelas embalagens antigas que tem algum personagem negro feito de forma bem debochada. E no livro, o Horace, ele começa a ser perseguido por um personagem que era parte de uma embalagem, ele começa a fugir daquilo. Na série eles conseguiram fazer uma coisa muito legal, que foi aquela história da Topsy e Bopsy, que são duas meninas, né? Ficou um visual assustador, a questão da coreografia que elas fazem, aquela coisa de ficar seguindo. Eu achei que ficou bom pra caramba, uma das melhores coisas pra mim da série é aquele episódio, aquela coisa que eles inventaram para substituir algo que já era legal e pra mim funcionou muito bem. Toca ainda assim na questão do preconceito, você consegue fazer algo assustador, tem a questão de elas arranharem a Dee e tal. Aquilo não acontece no livro, o Horace simplesmente não consegue contar para ninguém o que está acontecendo com ele por causa do feitiço,
mas no jogo de Scrabble, aquele jogo que você vai completando as palavras, ele acaba conseguindo contar para Ruby o que está acontecendo e a Ruby vai atrás do Caleb e o Caleb desfaz o feitiço. Mas ficou legal, achei que foi uma inovação muito bem-vinda. Outra coisa que não tem no livro e fizeram na série é a morte do George. Eu fiquei triste porque eu gosto muito do personagem do George, mas assim, não posso dizer que é algo que prejudicou a série, porque não prejudicou e a gente já aprendeu com George Martin do Guerra dos Tronos que a gente não pode criar muito apego com personagens, né? Uma coisa que fizeram fantástica na série é os paralelos com algumas situações históricas. Para mim me lembrou um pouco a forma que o Spike Lee conta o Infiltrado na Clã e no Destacamento Blood. Gerou muitas discussões na internet, já vi vídeos e textos de gente falando sobre os acontecimentos retratados na série. Isso é um ponto muito positivo. Lembrou um pouco também o que Watchmen fez. Também fala do massacre de Tulsa, por exemplo. O livro fala do massacre de Tulsa, mas não aborda outras histórias que são abordadas na série. Para mim isso foi um ponto muito positivo. A personagem da Ruby, para mim, também ganhou uma importância muito maior na série do que no livro. A questão da transformação dela na mulher branca e a volta, não acontece nada disso daquele jeito no livro, mas assim, eu como fã de terror, de gore, de ver aquela cena bizarra, achei aquilo muito massa, bem grotesca, né? A forma que a carne vai caindo e tal, e aquele festival de sangue. Achei que ficou bem diferente do que era, de como acontece no livro, mas de uma forma muito positiva. Achei que deram uma importância maior para ela, mas acabaram botando ela como quase uma antagonista da Letty. Não consigo ver muita vantagem em ter mudado isso para ficar essa guerra tão grande entre as duas. Elas têm suas desavenças no livro, mas aqui na série eles acentuaram bastante. Essa mudança faz o foco da série ficar bem nas questões familiares, né? A gente tem a questão do Ericus com o Montrose, Letty com a Ruby. A gente vê essa coisa toda da família, né? Que ficou muito em voga no filme, na série, o que é interessante. Uma mudança que eu achei que ficou sentindo falta é como a Ruby ela não é tão antagonista do resto dos personagens no livro, acaba tendo mais situações em que ela ajuda, né? Como eu contei já. Tem uma outra cena do livro em que todos eles vão para uma festa onde está lá o Caleb, está lá o policial que é o antagonista dele, e a Ruby, como a mulher branca, tem um papel primordial para eles conseguirem se infiltrar lá. Então tem mais cenas em que o grupo todo se junta para resolver e que acabou que eu fiquei sentindo falta porque a Ruby meio que é quase aliada o tempo todo da Christina na série. Uma coisa que mudaram bastante foi o Montrose, né? A gente não tem aquela questão da orientação sexual, da repressão e toda que o Montrose tem na série. E isso não é um problema, eu acho que enriqueceu o personagem do Montrose na série, mas eu confesso que eu achei o personagem tão rabugento, tão amargurado, assim, tão rancoroso. Ficou um personagem que não é muito agradável, né? A gente não quer muito ver as cenas dele, sempre é problema, sempre é xingamento, é briga, ele vai fazer alguma merda a qualquer momento. Confesso que o Montrose do livro, a gente acaba sentindo mais empatia por ele. E talvez a coisa que mais senti falta de todas, porque eu gosto muito da sequência no livro e acabou me fazendo não gostar desse episódio. O episódio que a Hippolyta vai lá naquele observatório e acaba fazendo a viagem interplanetária, interdimensional, sei lá como fala. Aquele episódio todo ela falando, né? Entendo a importância simbólica daquilo, da mulher poder falar que ela é o que ela quiser e tudo, do posicionamento histórico ali. Mas assim, eu particularmente não gostei desse episódio. Faltou sutileza. Concordo com a mensagem, mas não gostei da forma que foi apresentado. E principalmente, talvez, é porque essa sequência no livro é a coisa mais sci-fi, assim, clássico que tem a ver com o universo que o Ericus adora nos livros. Isso também é muito pouco abordado na série, que o Ericus é um rato de literatura pulp, né? Aquelas ficções estilo Lovecraft, estilo H.G. Wells.
Então o universo ali todo tem a ver por isso, tudo tem a ver com Ericus, porque o Ericus é um fissurado nessas histórias. E no livro, quando a Hippolyta entra no portal, ela vai para um planeta totalmente diferente do que ela está acostumada e descobre que lá tem criados do Hiram Winthrop, que ficou com raiva porque o filho dele fugiu de casa com uma das criadas. O Winthrop ficou com raiva, pegou esses criados, jogou em outro planeta e falou que enquanto não contassem para ele onde o filho dele tinha ido, eles iam ficar lá. E vai embora e diz que vai voltar, mas ele nunca mais volta porque ele morreu no planeta Terra, né? Na nossa dimensão. Ele morre e essa galera fica presa lá. Quando a Hippolyta vai para lá, ela começa a conhecer essa história, conhece uma personagem chamada Aida, que é muito interessante, então acrescenta muito para a história. Tem uma questão fantástica, espacial, tem uma criatura à la Lovecraft, uma criatura gigante que come quem estiver lá na praia e tudo. Tem a questão do vamos lá, vamos voltar, e a mulher diz que já se passaram 20 anos, não tem mais para que ela voltar para a Terra. Tem todo esse dilema. E assim, é uma sequência maravilhosa do livro. Jogaram fora de um jeito assim que para mim não combinou muito, aquela coisa da Hippolyta virar o Rinthia Blue. Achei forçado, né? Mas pode ser que simplesmente eu tenha criado essa resistência porque eu gosto de como é contado no livro. Tem duas coisas que eu considerei bola fora mesmo da série. Eu até entendo a intenção. A própria showrunner, né, a Misha Green, já declarou que ela considerou que foi um erro, que não foi muito bem conduzido, que é aquela história da Índia. Aquilo ali foi também incluído talvez para tentar demonstrar uma coisa mais de inclusão, de mais etnias e tal. Falar também da injustiça que os índios sofrem, já sofreram e continuam sofrendo, mas colocam num papel tão insignificante que acrescenta tão pouco para a série e foi descartada daquele jeito. Até porque a forma que chega nela, para chegar naquilo, tiveram que fazer algumas alterações da trama original, me fez ficar com muita saudade do livro. A outra personagem é a coreana, né? A Ji-ah, não sei como é que pronuncia. Nos rende um episódio maravilhoso, que é aquele episódio todo em coreano, de quando o Ericus foi para a Coreia. Um episódio muito bom, mas que para mim funcionaria muito bem se a série fosse uma série de caso da semana, né? Daquelas séries que todo episódio é uma história e ela começa e termina no mesmo episódio. O que não é o caso dessa série. Ficou meio perdido ali no meio, nos introduziu uma personagem nova, mas que ela não tem importância nenhuma para a trama. Achei muito estranho o fato dela aparecer no final ali naquela viagem. Não consegui entender o que ela tinha a ver com aquilo ali e acaba que colocam ela convenientemente naquela cena para sair os rabos de raposa dos olhos dela e ligar o Ericus com a Christina e o negócio poder dar certo. Uma resolução muito fácil, uma coisa totalmente sem sentido. E botam inclusive ela naquela cena que eu achei muito ruim. Todo mundo cantando no carro, a coisa mais clichê do mundo. Vamos botar todo mundo no carro, um começa a cantar e de repente todo mundo está cantando. A gente já viu isso milhares de vezes em milhares de filmes. Coisa mais manjada do mundo. Não entendi qual a necessidade de botar aquilo. Só para depois poder botar a Christina falando para a Larry que ela finalmente entendeu o que é ser família, mas achei muito fraco isso. Então, uma coisa que mudaram e que eu fiquei triste, tiraram totalmente do quadro, da história, né? A maçonaria Prince Hall, que é o grupo de maçons que o Montrose e o George fazem parte. Assim como a sociedade lá secreta não aceitava negros e não aceitava mulheres, a maçonaria não aceitava negros. Então existia esse grupo chamado Maçonaria Prince Hall, que era feito por negros para negros. E eles faziam parte disso, o Montrose e o George. E eles contam com a ajuda dos maçons, amigos deles, para irem para aquele museu para resgatar as páginas lá do Livro dos Nomes. No livro tem personagens maravilhosos que você fica apaixonado pelos personagens, que são os maçons, amigos do George e do Montrose. E a gente acabou não tendo nada disso na série. O que eu achei uma pena, porque eu estava ansioso para ver os personagens que eles iam escalar para fazer esses personagens na série. E já encerrando
chega de falar mal ou falar bem. Talvez você esteja discordando de tudo que eu estou falando, talvez eu seja só muito chato mesmo, mas uma coisa que eu achei maravilhosa de inovação que trouxeram para a série no livro é que se desprenderam da história do livro quando o Ericus faz essa viagem também e supostamente viaja no futuro e vira uma questão de metalinguagem maravilhosa, né? Que ele vem com um livro contando o que aconteceu, chamado Lovecraft Country. Essa sacada eu achei muito legal e acho que aí você abriu para muitas possibilidades e talvez, assim como outras séries, que a primeira temporada está presa à história original e depois amplia, provavelmente é o que vai acontecer com Lovecraft Country, né? O que pode gerar muita coisa boa. Uma coisa que eu acho que o livro ganha da série também é na sutileza de algumas criaturas que na série eles escracham, botam lá o CGzão lá, né, o monstrão e tudo, aparece pra caramba o monstro e tem hora que parece que não faz mais nenhum sentido porque o monstro aparecendo ali para todo mundo ver, aquilo ali viraria notícia e no livro é muito mais sutil essa coisa dos monstros. Acho que a série quis criar o espetáculo, né? Criar coisa mais fantástica para chamar a atenção. Eu acho que perde nessa sutileza também. Mas de forma geral, eu indico a série, gostei. Digo que é uma série que vou ficar de olho na próxima temporada. Não vi ainda se foi renovado, mas acredito que seja, porque vejo muita gente elogiando. Mas é claro que não me agradou 100%, como vocês puderam ver no vídeo, mas eu gostei da série. Espero que mais séries corajosas como Lovecraft Country surjam aí e divirtam a gente, trazendo um pouco dessa responsabilidade social, dessa reflexão dos problemas da nossa sociedade. Valeu, diz aí o que você acha. Se você acha que eu falei um monte de besteira aqui, você provavelmente está certo. Falou.